Graças e paz, igreja, amém? Pode se assentar. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Quando Deus tem uma promessa para a nossa vida, como o pastor Luiz compartilhou com a gente, as dificuldades vêm, as dificuldades podem acontecer, porque a Bíblia não nos deixa imunes às dificuldades, não é verdade? A Bíblia diz que o sol nasce para todos, a Bíblia diz que vai ter chuva para todo mundo, a Bíblia diz que as dificuldades estão aí. Jesus Cristo não prometeu isenção, mas ele prometeu companhia no meio das dificuldades. Ele diz, nesse mundo vocês podem passar por aflições, mas tem de bom ânimo porque eu estou com vocês. E a gente viu isso nas nossas vidas durante esse ano de 2020. Nós vimos isso na nossa igreja no ano de 2020. Nós percebemos a mão do Senhor, porque aonde tem um propósito de Deus, ali tem provisão de Deus também. Aonde tem propósito de Deus, ali também existe provisão de Deus. Aonde Deus tem uma missão, ele opera o seu querer e também opera o seu realizar. Ele traz todas as condições necessárias para que realize na sua igreja, na vida dos seus filhos, tudo aquilo que já é propósito dele nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Aonde tem propósito de Deus, tem provisão de Deus. Então, nós, com a graça de Deus, como o pastor Luiz já disse aqui, nós tivemos esse privilégio de sairmos de um local menor, virmos para um local maior. Ao invés de retrocedermos, nós avançamos. Ao invés de nos recolhermos, nós estamos podendo ajudar, nós, como igreja do Senhor, ajudar uma família que tem filhos ali com câncer, ajudar ali o asilo, estar presente na vida de pessoas, e essa é a igreja de Jesus Cristo. Então, a missionária Adriana está presente na vida da missionária Adriana, glória a Deus por isso. Então, grave isso no seu coração. Aonde existe propósito de Deus, existe ali provisão do Senhor. Quando nós estamos vivendo debaixo da vontade de Deus, alinhados com a sua vontade, no propósito do Senhor, ali também vai haver provisão de Deus. Glória a Deus por isso. E nós vamos falar hoje, já te deixo o convite para domingo que vem, que nós vamos fazer o culto de encerramento do ano, e nós vamos falar sobre como encerrar um ano bem, para que nós possamos começar um ano melhor ainda. Né? E esse domingo nós temos uma palavra agora especial sobre o Natal, porque essa semana é semana de Natal. Né? Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo número 2, e nós vamos falar um pouquinho hoje, rapidamente, sobre o Natal de Cristo. Natal que Jesus Cristo tem para nós. Natal é tempo de Jesus nascer, mas também é tempo de Jesus crescer. Essa reflexão que nós vamos fazer nessa noite. Então, lá em Mateus capítulo 2, verso 1, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Olha só o conflito que já existe. Jesus Cristo nasce. Esses senhores, eles dizem assim, onde que está esse menino que nasceu? E aí, nessa época, existe já um rei, nesse povo. É o rei Herodes. E aí ele pergunta, não sei, que menino que é esse? É o rei dos judeus. Pô, como assim o rei dos judeus? Os judeus estão vivendo debaixo do Império Romano. Mas só tem um rei aqui. Sou eu sou o rei desse povo, eu sou o rei Herodes. Como assim tem um rei que eu não estou sabendo e que vai ser o rei dos judeus? Quer dizer, olha o conflito que entra na cabeça desse cidadão que é o Herodes, que é o rei dessa época aqui. E aí ele diz assim, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo, ou seja, aquele que havia sido prometido, deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta.
E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, o Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com a Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiram para o Egito. Lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Vamos entender agora um pouco o que Deus quer ministrar aos nossos corações nessa noite, especificamente sobre o Natal e o que isso se relaciona às nossas vidas, sobre a Igreja de Cristo, sobre os nossos dias, sobre você especificamente. Amém? Meu avô sempre me dizia assim, que tem 2 tipos de pregação. A pregação de conhecer o reino de Deus e a pregação para a gente aprender a viver dentro do reino de Deus. Nós, primeiramente, conhecemos a Jesus, o que Jesus fez por nós. Mas depois nós entramos numa caminhada nessa terra para aprendermos a viver com Jesus nos nossos corações, para aprendermos a viver nesse reino de Deus, para aprendermos agora a viver não mais segundo os padrões deste mundo, segundo os achismos que nós temos e carregamos com a gente, mas a gente aprender a viver agora segundo os padrões, princípios do reino de Deus. Estamos entendendo isso daqui? Então, primeiramente, nós conhecemos a Jesus Cristo, mas depois, meu irmão, é uma caminhada contínua de aperfeiçoamento da nossa fé. É o que a palavra do Senhor diz, que aquele que prometeu é fiel para cumprir nas nossas vidas tudo aquilo, nos aperfeiçoando. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Não é porque nós conhecemos a Cristo que nós somos perfeitos. Não é porque nós conhecemos a Cristo que nós já estamos prontos. Nós conhecemos a Cristo e agora nos sujeitamos à graça da salvação, para sermos aperfeiçoados dia após dia, alcançando uma fé mais madura em Cristo Jesus. Nós antes que vivíamos em altos e baixos, esses altos e baixos vão diminuindo e a gente vai sendo aperfeiçoado e tendo uma fé mais constante. Estamos entendendo isso daqui? Então são 2 fases da vida do cristão. Primeiro é o contato com Cristo. Primeiro é esse Natal que acontece nas nossas vidas quando a gente conheceu a Cristo Jesus. Jesus Cristo nasceu nos nossos corações. Glória a Deus por isso. Quando nós conhecemos a Cristo e nós entendemos tudo aquilo que Ele fez por nós e nós dissemos para nós mesmos, eu preciso desse Jesus. Eu preciso desse Cristo na minha vida. A gente se sujeita, abre nosso coração, se entrega para Ele, pronto. Jesus Cristo nasceu no nosso coração. Pronto, o Natal chegou para mim e para você. Então, para cada um de nós, o Natal já aconteceu. Para cada um de nós, Jesus Cristo encontrou
veio para nós a palavra do Senhor e ele nasceu nos nossos corações. Só que agora Jesus Cristo quer espaço para poder crescer. Ele não quer só nascer, ele também quer crescer. Agora o Espírito Santo de Deus está buscando espaço nos nossos corações para que tudo aquilo que é a palavra do Senhor possa se desenvolver, possa encontrar espaço, e assim como uma árvore que a semente cai em boa terra e ela cresce, se desenvolve, assim também nos nossos corações. O Natal só é Natal completo se houver nascimento e houver crescimento de Jesus nos nossos corações. Se houver nascimento e houver um desenvolvimento da nossa fé em cada área da nossa vida. Sabe qual é a dificuldade hoje que a Igreja de Jesus Cristo, espalhada na terra, enfrenta? São cristãos que não conseguem romper com uma fé superficial. São cristãos que estão constantemente vendo Jesus nascer nas suas vidas, mas não conseguem desfrutar do crescimento dele nos seus corações. Algo acontece que impede Jesus de crescer nos corações. E as pessoas estão sempre vendo Jesus nascer de novo, e de novo, e de novo. Vêm domingo na igreja, encontram Jesus Cristo, abrem os seus corações, permitem que a palavra do Senhor alcance as suas vidas, permitem que venha Jesus Cristo, nasça nos seus corações. Tem áreas das nossas vidas que são mais tribuladas, mais dificultuosas, mas a gente vem, abre ela, Jesus Cristo vem e nasce, aí vem a segunda-feira. Aí vem a terça-feira. E parece que a segunda e a terça-feira é totalmente o oposto do que a gente vive no domingo, não é verdade? Fala, meu Deus do céu. E aí parece que todo aquele nascimento é abortado. Porque a gente chega no outro domingo e aquela área do nosso coração que Deus queria, estava tratando, está precisando agora de Jesus nascer de novo lá. Quem está entendendo isso daqui? Mas o que Deus quer da gente? Deus quer que a gente rompa, que a gente consiga romper com essa fase, desculpa a expressão assim assustadora, mas essa fase abortiva da nossa fé, em que toda hora Jesus precisa nascer, ele quer nascer e agora ele quer crescer. O Espírito Santo de Deus quer que no seu coração, no meu coração, exista espaço para que Jesus nasça sim, mas também para que ele cresça. Que nós possamos ser aperfeiçoados, que a nossa fé se desenvolva, que a gente possa crescer na nossa fé. É isso que traz, presta atenção nisso, maturidade na vida do cristão. Esse é o divisor de águas entre um religioso e um cristão, de verdade. Entre um menino, uma menina espiritual e um homem, uma mulher espiritual. Pessoas que têm as suas consciências transformadas. Porque existe espaço aqui e aqui para o nascimento de Jesus, mas mais espaço ainda para o crescimento da palavra de Deus nos seus corações. Glória a Deus por isso. Que nesse Natal, como igreja, a gente possa ver sim Jesus nascendo nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas áreas dos nossos corações que ainda estão vivendo dias aí nublados, tribulados, precisando de uma transformação. Bênção, meus irmãos. Jesus quer nascer aí, mas que a gente possa também nesse Natal ver Jesus Cristo crescer. Que a gente possa ver nesse Natal todo o crescimento de Cristo nas nossas vidas acontecer. Glória a Deus por isso. Porque onde tem propósito de Deus, ali também Deus entra com provisão. Jesus, ele proporciona todo um ambiente na tua vida para que ele possa nascer no teu coração, mas ele também quer crescer. E ele vai dar todas as condições necessárias, porque Deus tem um propósito na sua vida. Glória a Deus por isso. Deus tem um sonho que ele sonhou para a sua vida. E quando nós estamos aqui juntos vivendo nossos propósitos em Deus, a igreja de Cristo se fortalece. E nós vivemos o propósito de Deus para a igreja que ele estabeleceu. E nós também vivemos toda a provisão, todas as condições necessárias para que isso aconteça. Quando nós temos essa consciência, a nossa fé parece que muda, a nossa prática de fé parece que ela, peraí, agora eu vou viver de maneira diferente. Porque agora eu entendi que é inevitável que Jesus nasça. Presta atenção nisso. O rei Herodes, movido aqui pelo inimigo, conseguiu impedir o nascimento de Jesus Cristo? Presta atenção nisso, não conseguiu. Então o que ele fez? Ele deu uma ordem. Já que já nasceu, eu vou impedir o crescimento.
mata todo menino abaixo de 2 anos de idade. Já que eu não consigo impedir o nascimento, eu vou impedir o crescimento. Olha a estratégia de Satanás. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus nascer no teu coração, pode ter certeza que isso vai acontecer, porque isso compete a ele, é missão dele. Agora, o crescimento já depende de alguns fatores. E aonde que entra a estratégia de Satanás? Para tentar impedir, não é no nascimento. Porque Jesus, meu querido, ele vai nascer nos nossos corações. Ele nos alcança. A palavra de Deus diz que o amor de Deus nos alcança onde a gente estiver. Você pode estar vivendo áreas da nossa vida aí tribulada, longe de Cristo. Ninguém sabe, só você sabe. Jesus vai lá e te alcança. Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Ele é aquele pastor que deixa as 99 e vai em busca daquela perdida. Ele é aquele pastor que entra no teu coração, na tua vida, e vai naquela área que você mais está precisando, mais afastado, ele vem e te resgata. Ele nasce para você todos os dias, se for necessário. Ele não vai nos desamparar. Enquanto estivermos no tempo da graça, Jesus vai nascer quantas vezes for necessário nos nossos corações, porque ele nos ama. Mas a estratégia do inimigo não é o nascimento, porque o nascimento é com Cristo, ele é perfeito e não tem como impedir. A estratégia do inimigo é abordar o crescimento. O tempo de crescimento. É por isso que Jesus Cristo, lá em Mateus 13, ele diz uma parábola. Ele fala assim, eu vou contar para vocês a parábola do semeador. O reino de Deus é semelhante a uma semente que o semeador lançou sobre a terra. E tendo lançado a semente sobre a terra, vieram os pássaros e comeram essa semente. Presta atenção nisso. Satanás, o inimigo, não tem como impedir o lançar da semente. Ele não tem como impedir o lançar da semente. A semente o Senhor lança sobre a sua igreja. A semente o Senhor lança no seu coração. Mas o que Satanás, o inimigo, tenta fazer é roubar o quê? A semente quando ela está lançada. Impedir o crescimento. Jesus está falando, os pássaros simbolizam o inimigo, que vendo a semente sendo lançada nos corações, tentam lá e impedir que elas possam frutificar e crescer nos nossos corações. É por isso que o salmista, ele diz lá no Salmo 119, verso 11, a tua palavra guardei e escondi no meu coração para não pecar contra ti. Jesus, ele nasce nos nossos corações, mas presta atenção nisso. É necessário que a gente se responsabilize por essa semente que caiu nos nossos corações. É necessário que a gente aprenda com o salmista a guardar a palavra de Deus, que nós ouvimos, que nós aprendemos um devocional que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa semana, que a gente recebe do Senhor quando a gente está louvando a Deus e Deus vem e fala dos nossos corações. É necessário que a gente aprenda a guardar essa palavra, esconder. Por quê? Porque o inimigo tenta a todo tempo impedir o crescimento da nossa fé. O inimigo tenta a todo tempo impedir o crescimento de Cristo Jesus nos nossos corações. Estamos entendendo isso daqui? O inimigo sabia que não tinha como impedir o nascimento, então ele foi abordar o quê? O crescimento. Vamos matar todos os meninos até 2 anos de idade, porque aí eu impeço esse menino que nasceu de crescer e de virar rei. Mas aonde tem propósito, tem ali também provisão de Deus. E Deus entrou com livramento. E Jesus não foi morto, não foi assassinado. Jesus nasceu e ele também cresceu. E ele iniciou o seu ministério. Desenvolveu o seu ministério. E morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Esse é o Natal perfeito. O Natal que não para só no nascimento, que começa no nascimento. O nascimento é só o começo, meu irmão. O nascimento de Cristo para nós é só o começo. O Natal perfeito é aquele que nem terminou na cruz, porque depois da morte ele ainda ressuscitou e voltou a viver com Cristo. Glória a Deus por isso. E ele ainda vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é o Natal perfeito de Jesus Cristo. O Natal onde o nascimento é só o começo. Repete assim comigo. O nascimento é só o começo. Não se contente com o nascimento. Jesus quer fazer muito mais no seu coração. Jesus quer fazer muito mais na sua igreja. Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente não pare e não nos tornemos religiosos.
Pessoas que estão falando de algo que não estão vivendo. Porque Ele quer que a gente tenha Cristo no nosso coração, mas também tenha uma maturidade na nossa fé. Glória a Deus por isso. Jesus, Ele quer nascer e Ele quer crescer. E é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas nessa semana. Que esse Natal a gente possa passar diferente dos outros. Recebendo Jesus, sim. Jesus nascendo nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos lares. Em cada área da sua vida. Que de repente aí, sabe, está muito aquém daquilo que Deus projetou. Está vivendo meio afastado, pisando meio em ovos, em cima do muro. Não se preocupa, Jesus vai nascer nessa área da sua vida aí. Ele não vai te deixar sozinho, abandonado. Mas dê um passo a mais. Deixe Ele crescer. Nesse Natal, convide o Espírito Santo de Deus para a sua vida e fale: eu quero ver todo o crescimento, eu quero amadurecer, eu quero romper, eu quero ver mais coisas, Senhor, me leva mais longe. E lembre dessa palavra: onde tem propósito, pode ter perseguição, mas vai haver provisão de Deus. Você vê a vida de Moisés. Deus tinha um propósito para Moisés. Qual que foi a ordem naquela época? Mata todos os primogênitos. Mesma ordem, meu irmão. Mata todos os primogênitos. Mas Moisés não morreu. Porque aonde tem propósito, tem provisão de Deus. Você vê a vida de José. Tinha propósito de Deus na vida de José. Em José, todo o povo ia ter abrigo na época de mais fome que eles iam ver nessa terra. Os mais próximos de José, os seus irmãos, ficaram contra ele. Tentaram matar José, mas José não morreu. Porque aonde tem propósito, tem provisão de Deus. Você vê a vida de Davi, homem de Deus. Tinha propósito na vida de Davi. O rei se torna contra ele e fala: vamos matar Davi. Não tinha motivo nenhum. Persegue Davi. Mas aonde tem propósito, tem provisão. Davi não morre. Você vê Jesus Cristo. Tinha propósito de Deus para a vida de Cristo. Propósito de Deus em Cristo para a humanidade, para a sua igreja. Teve perseguição, mas teve provisão de Deus. Meu irmão, não se desespere com as lutas que aparecem. Não se desespere com as dificuldades que surgem. Não fique atribulado com as tribulações. Enxergue nas dificuldades oportunidades para viver o melhor de Deus na tua vida. Isso é uma fé madura. Isso é uma fé que presenciou o nascimento de Cristo, mas também tem presenciado o crescimento de Cristo no seu coração. Quando a gente passa pelas dificuldades e enxerga nelas tempo oportuno de Deus manifestar a sua provisão, é porque aí a gente entendeu tudo. É porque a gente aí entendeu que Deus tem propósito na nossa vida. Natal é tempo de nós nos lembrarmos disso, do nascimento de Cristo, mas também do seu crescimento na nossa vida. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a se colocar de pé, nós vamos ter uma palavra de oração. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Esse é um momento que você tem para falar com Deus, falar com seu Pai, falar com Cristo. Então abre o seu coração, fala para Ele: Jesus, eu estou aqui, o meu coração está aqui. Pode nascer no meu coração de novo, em cada área da minha vida, Senhor. Que eu estou longe dos teus caminhos. Nasce de novo, Pai. Vem, Pai, eu quero viver o seu Natal na minha vida, o nascimento do Senhor no meu coração, em todas as áreas da minha vida. Mas nesse Natal eu também quero dar um passo a mais. Eu quero ver o Senhor crescendo, eu quero desfrutar do nascimento, mas também do crescimento de Cristo. Eu quero ter uma fé mais madura. Eu quero dar um passo a mais na minha fé. Eu quero viver um pouco mais contigo. Eu quero viver os teus sonhos para mim, os teus propósitos para a minha vida. E seja no dia bom, e seja também no dia mau, eu vou continuar fiel ao Senhor. Porque eu reconheço que onde tem propósito, também existe provisão do Senhor na minha vida. Senhor, nós somos a Tua igreja, Pai. E nós queremos Te agradecer, Pai. Porque o Senhor não nos deixou desamparados nesse ano de 2020. Porque em tantos momentos, Pai, que a gente imaginava e só via morte espiritual,
o Senhor nascia de novo. Onde a gente enxergava só morte, Pai, só fim de carreira, agora não tem mais jeito, agora não tem como. O Senhor vinha e acendia uma luz que iluminava todo o nosso caminho. O Senhor vinha e falava, não. Aonde tem propósito, eu entro com provisão. E nós queremos agradecer, Pai, porque o Senhor não nos deixou desamparados em nenhum momento. Nós queremos pedir, Pai, perdão pelos nossos pecados. Porque muitas vezes nós fechamos os nossos corações. Mas o Senhor é tão bom, o Senhor nos ama tanto, que o Senhor vem e nasce de novo no nosso coração. Nasce de novo em áreas da nossa vida que nós nos fechamos. O Senhor não nos desampara, não nos deixa abandonados, porque o Senhor nos ama, Pai. E nesse Natal, Pai, nós queremos viver Ele completo, Pai. Nós queremos, Pai, viver, Pai, Ele com uma fé mais madura. Nós queremos agradecer, Pai, porque o Senhor nasceu e o Senhor também cresceu e o Senhor viveu todo o teu ministério nessa terra, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou e um dia vai voltar para buscar a sua igreja, Pai. Nesse Natal, nós queremos desfrutar do Jesus que nasceu, mas também do Jesus que cresceu. Nós queremos ter uma fé mais madura. Nós queremos romper, Pai, com a religiosidade. Nós queremos romper, Pai, com a imaturidade. Nós queremos viver uma fé de estabilidade, onde nós não ficamos suscetíveis às nossas emoções por conta das dificuldades que acontecem ou não. Mas no meio das nossas dificuldades, nós nos fortalecemos ainda mais, porque nós entendemos que o Senhor tem um propósito para cada um dos teus filhos que está aqui essa noite. E pode soprar vento forte, pode vir maré contrária, pode vir terremoto, pode vir diversidade, mas nós vamos olhar para tudo isso e enxergar uma oportunidade de vermos o teu poder se manifestar, porque aonde tem propósito do Senhor, o Senhor entra com provisão, o Senhor entra com cuidado, com livramento e com todas as condições para que a tua igreja permaneça firme e inabalável, vivendo o sobrenatural do Senhor. É assim que a nossa cidade, é assim, Pai, que os nossos amigos, as nossas famílias podem ver a tua glória se manifestar. E nós queremos viver isso essa noite. Pai, não nos despeça sem antes derramar a tua paz sobre os nossos corações. Derramar a tua alegria sobre os nossos corações. Derramar, Pai, sobre os nossos corações a tua presença, o teu consolo, o teu conforto, a certeza, aquele sentimento de saber que o Senhor está conosco. Porque assim o Senhor prometeu que estará conosco até o fim dos dias. Em nome de Jesus que nós oramos. Quem concorda, diga amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus Cristo? Glória a Deus por isso. Benção.